Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast. Para quem não me conhece ainda, que está começando agora no canal, a conhecer o canal aqui, eu me chamo George e meu parceiro aqui, o Diego. E antes de começarmos, eu já queria pedir aquele velho likezinho aí, se inscreva no canal e ativa o sininho aí, deixa seus comentários, faça suas críticas, que isso aí é bom para o nosso canal aqui cada vez mais se fortalecer. Bom, e antes de começarmos aqui, de apresentar o nosso convidado, eu queria já aqui agradecer os patrocinadores, né, que são eles que nos colocam no ar. A Escola de Leads, que é referência em tráfego pago, em anúncios online. Adicione Mais, efeitos especiais. Você que vai casar, chá de bebê, é uma empresa ideal para fazer esse seu evento. Clínica Odontológica Suzete Rovira, uma clínica especial em serviço de odontologia especializada, acupuntura avançada e harmonização orofacial. A Biotech, que é um serviço de assessoria e assessoria ambiental, né, em jardinagem. Você que está com o seu jardim aí ruim, está precisando dar um trato, Biotech é a empresa ideal para o seu jardim. A Maceg Vigilância Patrimonial e o Bazar São Paulo Fogos de Artifício. Bom, vamos começar hoje. O convidado aqui é muito especial, uma pessoa que eu já venho tentando trazer, não é fácil. Eu chamo até ele de paulista potiguar, mistura de paulista e potiguar, que ele mora um tempo lá em São Paulo, outro tempo está aqui em Natal. Herbert de Souza, esse é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Herbert. Hoje, juntamente com o Diego aqui, né, Diego? Isso aí. Queria agradecer a Herbert pela participação, é um privilégio estar recebendo ele aqui, né? Um cara referência aí na área do jornalismo do nosso estado, no país, super conhecido. E é um privilégio pra gente, Herbert, poder compartilhar com você aqui desses momentos no podcast e poder conhecer um pouco mais da sua história e aprender contigo também. Vai ser uma oportunidade interessante. Isso, não foi fácil, meu amigo, mas a gente conseguiu, né? E a tendência é cada vez mais a gente está melhorando esse patamar das entrevistas, né? O Herbert, ele é jornalista, radialista e empresário, não é isso, Herbert? Perfeito. Isso. E vai falar um pouquinho da sua vida, de como ele chegou aqui nesse mundo da comunicação e um pouquinho do lado pessoal, né? A gente quer também saber um pouquinho, que é bom também conhecer um pouquinho mais da família da pessoa, né? Eu acho que isso faz parte em relação ao mundo do profissional, ao mundo pessoal. Acho que tudo isso se completa, né? Então isso faz parte. Quando você tem uma família sólida, eu acho que quando você consegue vencer na vida, é muito mais prazeroso e muito mais forte, né? A conquista. Mas vamos lá começar, deixar de muita conversa, que eu já falei demais, né, Diego? Chega de mimimi. Chega de mimimi. Vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Como é de sempre, a gente sempre pergunta, né? Como foi que você entrou nesse mundo do jornalismo? Eu conheço um pouco da sua pessoa, sei que você veio do interior do Rio Grande do Norte. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei que não é fácil sair do Nordeste, do interior do estado, do Equador, né? Aqui, do Equador, e depois ir para uma cidade grande como São Paulo, né? Anderson, George Anderson, Diego, Nil, que está aí pilotando a máquina. Estou muito feliz, muito obrigado, Anderson. Primeiro, fico feliz e honrado pelo seu convite. Parabéns pela idealização do Resenha Cast, que eu tenho certeza que vai agregar muito, vai ajudar muita gente aí que também tem o sonho da comunicação. E eu sei que hoje a internet, ela é mundo, né? Em qualquer lugar do mundo basta ter uma internet aí que você vai estar ligado numa pessoa que está falando de Natal, de qualquer lugar do planeta Terra. Eu fico muito feliz e dizer, Anderson, que estou contente, estou feliz pela sua conquista, por você estar começando um projeto que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Primeiro passo, você já deu. Para falar de mim é um pouco... A gente falar da gente mesmo eu fico um pouco... Mas eu nasci, como você muito bem falou, numa pequena e pacata cidade que tem o nome de Equador. Não é o país, mas é o interior
do Rio Grande do Norte, aqui divisa com a Paraíba, fica a 282 quilômetros de Natal. Então, para você que vai ver essa entrevista em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você puder, Anderson, e é como você falou, não é fácil. Se você já nasce num grande centro, já não é fácil. Eu não tive a sorte já de nascer na capital. Eu vim para a capital da idade do meu filho que está ali acompanhando essa entrevista. Eu ia completar, tinha acabado de completar meus 16 anos, em 1983. E meu pai já trabalhava aqui na capital, trabalhava como motorista do Palácio do Governo. De qualquer maneira, já tinha uma vida estável porque era um servidor público, uma carteira registrada, e nos trouxe aqui para Natal. E eu sempre tive o dom da comunicação. Eu digo que ser comunicador, você tem que ter o dom. Perfeito. A faculdade, ela te aperfeiçoa. Você tem que estudar, se preparar, se reinventar. Mas eu digo que você nasce com aquele dom. E eu, desde os 7 anos de idade, que eu acompanhava o Silvio Santos, saía da casa do meu vizinho para ver o programa do Silvio, dormia com o rádio ligado no ouvido, ouvindo as rádios do Rio de Janeiro, Recife, Ceará. E quando eu vim para Natal, eu coloquei na cabeça do meu pai, eu disse, eu vou ser locutor da rádio. Aí, pá. Não por acaso, meu pai trabalhava com o pai de José Agripino, saudoso Tarcísio Maia, que tinha uma rádio. E aí nasceu a minha primeira oportunidade, quando meu pai falou com o superintendente do Sistema Tropical, na época, Jânio Vidal, e hoje ele ainda é diretor lá, e me deu a primeira oportunidade e eu comecei de baixo. Comecei como contra-regra, comecei ajudando, você viu muitas vezes lá no Castelão. Tem uma história que você falou pra ele que ia ser comunicador, que isso foi meio que uma profecia. Sim, foi. A profecia se cumpriu, né? Se cumpriu, né? Eu já ia fazer essa pergunta, mas você já se antecipou aí. Na verdade, quando você veio de lá, você já veio direto para Neópolis. Você morou em Neópolis, né? Neópolis, foi o primeiro bairro. Então você já veio direto para Neópolis. Direto para Neópolis. Então sempre foi o desejo de trabalhar com comunicação. Sempre, eu digo que eu já ouvia a rádio desde os 7, 8 anos de idade, muito fã do Silvio Santos, e eu saía da casa do meu pai porque não tinha televisão para assistir o programa do Silvio na casa da vizinha, e passei a fazer locução em carro de som, aquela coisa toda, aquele desejo. Quando eu vim para Natal, eu vi ali a oportunidade, né? Eu sempre quis a comunicação. Aí quis ser goleiro. O América era aqui. Eu sendo ABCdista, o campo do América era ali próximo de Neópolis. A gente aí ensaiou, mas não, acho que cada um nasce para com o destino ali, com a coisa determinada. Eu acho que cada um tem o dom. Né? Jogávamos bola, eu e o Anderson ali. E aí eu comecei lá na Rádio Tropical AM. Foi a minha grande escola. Só abrindo um parênteses aí, quando nós jogávamos, sempre, eu não me esqueço até hoje, ele tem uma camisa do Vasco, né? Acho que é Adidas aqui, camisa bem antiga, e ele só, né, ia com essa camisa do Vasco, tá lembrado? Eu só tinha ela. Na época eu acho que eu só tinha ela. E você não jogava na linha, acho que jogava no gol, não? Dava um de goleiro. Apesar do meu tamanho, dava um de goleiro. Agora depois que a idade chegou, agora eu sou atacante matador. Anderson, a camisa, acho que era preta ou era vascaíno. Era branco. Podia comprar. Era branca. Esqueço não até hoje. Lista preta? Eu me lembro que nós saímos para jogar. Já era do Vasco mesmo? Era do Vasco. Então, nós saímos para jogar ali no Parque do Rios. Acho que era a primeira camisa, foi a primeira camisa onde que eu você morava ali próximo na Rua dos Ipês, né? Avenida dos Ipês, né? Ali a Rua dos Ipês. E nós íamos jogar ali da... Não, eu vim morar na Avenida dos Buganviles. Número 117. Aí depois você foi morar lá. Aí depois eu fui morar na Avenida dos Ipês, onde eu conheci a minha esposa até hoje. Aí não deu certo ser jogador, e aí entrou na... Jogador foi uma coisa de criança, porque menino quando quer, fica pensando mil coisas, quer ser jogador, quer ser médico, né? Mas a aptidão, o dom era para comunicação. Tanto é que não deu outra coisa. Eu comecei na rádio, comecei de baixo, porque ninguém começa em cima. Você tem que ter etapas na vida. Você cumpre as etapas e você vai se preparando. Eu queria ser locutor, me colocaram para puxar fio lá, pra ser contra a regra na rádio. Claro. Mas quando você foi chamado menino com 16 anos. Você sentiu um pouco... porque seu pai, né, tinha um bom relacionamento, né, com o Jânio, né? E você achou que já ia começar a pegar um microfone e já ia começar a entrevistar ou não? Eu não sabia como ia ser, eu sei que Mas você se sentiu assim um pouco frustrado? Não, teve barreira. Eu tive que, o cara falou, não, você vai lá para aquela mesa olhar, e dali eu comecei, olhando mesmo,
Aí ia para as madrugadas, fazer o estágio, olhar como operava. Eu fui sonoplasta, né? Eu abria os microfones para os locutores e me orgulho disso aí. Essa mesma carteira que está registrada como sonoplasta, ela está registrada como apresentador do SBT, segunda maior emissora do país. Então eu falo isso com muito orgulho, que para você chegar, você tem que ter uma trilha, tem que ter um caminho, e não foi fácil. Eu cheguei nos áureos tempos. Qual era a sua idade naquele do rádio? 17 para 18 anos. Muito novo, 17 para 18 anos foi quando eu iniciei minha carreira profissional mesmo, aprendendo de tudo um pouco. Mas aí conta, desculpa, Everton, como é que você conseguiu dar o passo? Como é que foi assim? Aí é uma longa história que, inclusive, Anderson, futuramente, Nil, eu estou rascunhando o meu livro. Eu não sei nem se vai dar para fazer tudo. Mas aí teve uma longa história. Eu queria ser locutor, né? Então aí passei a ser sonoplasta. Depois passei a cobrir folgas dos locutores. Naquela época, o rádio, nós não tínamos televisão como temos hoje. Naquela época era só o rádio AM que comandava, que imperava. Não tínhamos emissora local ainda. Então, eu fui aprendendo de tudo um pouco. Queria ser locutor, fui cobrindo folga e fui encontrando o meu espaço, encontrando aquilo que eu queria. Até abrindo um parênteses aí, você falou que antigamente era mais rádio do que TV. É por isso que muita gente hoje torce pelos times do Rio. Perfeitamente. Antigamente as rádios só passavam futebol carioca. Exato. Não é isso? Exato. Eu morava no interior do Equador, que você fala, Anderson, e lá eu não conseguia ouvir um jogo do ABC. Isso. Já era ABC, mas eu via Vasco, Flamengo, Campeonato Carioca. Por isso que tem essa... Hoje, Exatamente. muita gente torce pelos times do Rio, né? Tá mudando mais, porque agora tem a TV, né? Muita gente... Internet, o pessoal agora também tá migrando muito pros times paulistas, né? Anderson, se eu for contar a história toda, em detalhes, a gente pode preparar podcast aí. Então eu vou resumir aqui. Comecei em 1984 no rádio, fiquei no rádio até 1992, eu permaneci no rádio. Aí em 92 eu tive a chance, fui descoberto por Carlos Alberto, saudoso Carlos Alberto. Carlos Alberto de Nóbrega, né? Não, Carlos Alberto de Souza. Você é muito jovem ainda. O dono do SBT daqui. TV Ponta Negra, na verdade. O dono da Ponta Negra. E falei outro. Pai de Micarla. Isso, pai de Micarla, a esposa da dona Miriam, foi senador, político. Foi quem me descobriu para a televisão, me deu a chance de fazer um teste para o Aqui Agora, que surgia nos anos 90 e 91, nacionalmente no SBT. E em 92 eu tive a chance de fazer o teste. Fiz, passei e fiquei 3 anos à frente do Aqui Agora, aqui na Ponta Negra, quando eu tô resumindo, quando eu fui convidado para ir trabalhar no SBT. Aí já é uma outra página. Só uma pausa aí. Eu li um pouco sobre você e eu sempre tive a curiosidade de saber como é que você conseguiu dar esse salto do local para o nacional, porque não é fácil para quem está lá, avalie saindo aqui do interior, chegando na capital, mas eu vi que você se destacou numa matéria que você fez, que ela passou nacionalmente, e a partir daí você se destacou lá e você foi para tirar as férias de Russomani, né? Celso Russomani, é isso? Ele hoje trabalha na Record. Ele foi entrar de férias e aí eles chamaram para cobrir, assim você teve a oportunidade de chegar lá em São Paulo. Foi isso? Foi. Não foi uma matéria, eu emplaquei muitas matérias. Sim. Eu emplacava pelo menos 2 matérias por semana. Aqui Agora acionava as praças, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, os repórteres locais. E eu consegui, graças a Deus, me destacar. Então eu colocava 2, até 3 matérias, 3 reportagens, eu cheguei a emplacar em nível nacional. E as minhas matérias, depois eu fiquei sabendo que toda vez que elas entravam no Aqui Agora Nacional, elas subiam o Ibope do Aqui Agora. Foi aí que surgiu o convite para que eu fosse cobrir umas férias, e aí eu dei meu sangue. Mas antes de surgir o convite para as férias, eu tirei férias da TV Ponta Negra, fui para São Paulo por minha conta. Um amigo em comum me doou uma passagem, porque passagem era muito cara, andar de avião era só rico, e a gente ganhava mal. E Natal, Rio Grande do Norte, continua pagando mal os profissionais, muito mal.
Isso é uma bandeira que futuramente eu quero levantar. E sou radiodifusor hoje, você sabe disso. Mas a gente precisa levantar essa bandeira. Fui. Fiquei 15 dias em São Paulo, pegando sobra de equipe. Sobra. O repórter chegava, eu vou embora mais cedo hoje, eu pegava e consegui emplacar 3 reportagens marcantes do Aqui Agora nesses 15 dias. Volto para Natal, aí surge o convite no ano seguinte, final de 95, janeiro de 1995, surge o convite para eu cobrir as férias do Russomano que estava entrando na política. E pegando esse gancho que você falou no Aqui Agora, você fez uma entrevista com o Roberto Carlos. Fiz. Pronto. Você fez ele cantar em público lá. Isso aí foi Anderson. Então, foi uma delas que emplacou? Foi, essa foi uma das reportagens assim que carimbou o passaporte em São Paulo, né? Porque ali eu ainda estava cobrindo férias. E foi a 3ª reportagem em São Paulo. A 3ª que eu fiz aqui na Ponta Negra, eu me recordo muito bem, eu tenho uma memória boa, graças a Deus, elefante. A 3ª que eu fiz pela Ponta Negra, eu emplaquei nacional. E a 3ª que eu fiz lá, me garantiu praticamente a contratação pela SBT. Como assim? Eu fui fazer uma reportagem na Zona Sul. Quando eu estou voltando para a redação, o rádio, o carro de reportagem tinha um rádio lá, hoje não tinha celular naquela época. Aí o cara aciona o rádio, Herbert, o Roberto tá dando uma entrevista lá no Sumaré, que é o bairro onde era a sede da extinta MTV. Vai pra lá, agora não tem pauta, não tem nada. Vê se tem movimento lá. Aqui agora era isso. Você abria a câmera e já... Cheguei lá, apenas um fotógrafo, Nil, na escada, estava na escadaria lá da sede. Eu olhei assim, olhei pro cinegrafista rouco, Antônio Sé, falando, ei, vamos derrubar a matéria. Eu falei, não, mas não tem nada aí. Eu falei, tem, vamos, abra a câmera, meu amigo. Aí começou a abrir a câmera, tá aqui, comecei a mostrar o prédio, o Roberto já estava lá dentro. Estava no estúdio já, e ninguém tinha acesso nem ver. Aí eu comecei a narrar, o Roberto tá nesse momento, já estava valendo matéria, concedendo uma entrevista aqui exclusiva, MTV, bababá. E nisso eu fui de fininho, o segurança já aqui no barral, já mostrei o carro que tinha trazido o Roberto. Então até eu consegui a reportagem, deu umas 2 horas. Aí eu contei a história. Mentia quando você mente para fazer o mal, ó. Aí o cara, qual é o programa? Eu falei, é do Eliaquim Araújo, o saudoso Eliaquim Araújo, que apresentava o Jornal do SBT. Eu falei, para Eliaquim Araújo, Jornal do SBT, o cara. Porque se eu falar aqui agora, eu não teria entrado, porque havia um preconceito. Porque aqui agora é um programa policial, não é isso? Era um programa de variedades, só Sim. que agora não era só polícia, aqui agora tinha repórter de consumidor, que era o Russomano, Madalena Bonfilholi, que está no Ratinho hoje, que era emoção. Gil Gomes tinha. Gil Gomes, que aí era parte policial. Ele é vivo, não? Não, João Leite Neto, João é o homem do sapato branco, que fazia o geral, e eu ia fazendo factual, fazia spot, fazia de tudo um pouco. Então eu fiquei umas 2 horas lá, tomei um chá de cadeira, inventei umas historinhas, falei que era pro Jornal do SBT, era só 3 minutos. Aí, meu amigo, daqui eu esperei mais 1 hora, o cara desce só pode me acompanhar. Eu, rapaz, já subi, eu não acreditava. Isso é no camarim, né? Isso não... Porque eu vi que tem, você tava... eu subo. Tinha algumas pessoas de lado. Tinha, ali era o pessoal da MTV, inclusive uma que fica olhando pra mim com cara feia, que tá no vídeo que eu tenho, é a Astrid Fontinella, era a diretora do... A Astrid Fontinella é uma apresentadora muito conhecida. Sim. E ela era diretora, ela não acreditava, eu com sotaque hiper mega carregado, eu tinha nem 1 mês em São Paulo, tinha acabado de chegar, semanas. Então o sotaque muito carregado, e aquele cara chegou de frente a Roberto, sem ser pautado, aí meu amigo, aí eu consegui algo que poucos conseguem, não tô falando pra aparecer não. É fácil, porque o Roberto é chato, ele não dá canja pra ninguém. Ele é muito perfeccionista, ele não dá canja. E eu consegui no final, pra Roberto dar uma canjinha, além da entrevista, eu consegui. Então tá dentro desses 3 aí que você falou que... Aí foi uma festa, quando eu cheguei da redação do SBT, ninguém acreditava não, os caras vão aqui agora, cara, como é que você conseguiu isso? Pô, aí que já colocaram a frase, foi o rei canta com exclusividade por aqui agora. E o Roberto era contratado da Globo. Deixa eu retroceder um pouquinho aqui, Fica à porque vontade. eu conheço... Né, E o amendoim tá bom, viu, gente? É amendoim de verdade, não é? Eu conheço o Herbert desde a infância, né? E eu também morei em Neópolis, assim como ele. E você perdeu, né, seus pais. E foi assim, não sei se você permite eu falar, mas já... Quando eu cheguei aqui, Anderson perguntou se podia perguntar
Ele perguntou para mim se podia fazer Isso. qualquer tipo de pergunta. Fica à vontade, amigo. Ele tá doido pra saber de Júnior Eu nem Baiano. gosto de saber Daqui a pouco de tem Júnior Paulo. Baiano aí que eu vou perguntar. Quer eu saber pra de Júnior Baiano, que eu sei. perguntar. Tá só enrolando. Mas pra o que chegar lá. acontece? Eu já manjo, quando o cara diz, eu posso perguntar tudo, é porque tem a história já de Júnior sabe Baiano. que Mas pelo menos o George Anderson, fomos contemporâneos ali em Neópolis, veio com a pauta de Roberto Carlos. Porque às vezes tem um monte de Zé Mané aí que pergunta de Júnior Baiano, eu falo, por que você não pergunta de Roberto Carlos? Entendeu? Certo? Verdade. Não tem problema, não pode ficar à vontade, pergunta. Não, na verdade, você perdeu seu pai muito novo, né? Foi, Anderson. Então foi um baque muito grande. Grande. Eu me lembro que eu morava lá, mas coincidência que você perdeu seu pai com questão de dias. 7 dias. Você perdeu sua mãe. E o pior, Então, você já estava trabalhando já na... 4 meses de São Paulo, apenas 4 meses. Você estava em São Paulo. Só há 4 meses. Não tinha nem noção o que era São Paulo. Meu pai foi me deixar no aeroporto, junto com a minha mãe. E eu fui embora, Nil, em definitivo para São Paulo, no dia 15 de março de 1995, ok? Então vamos lá, março, abril, maio, junho, julho. 4 meses. Aí, 3 de agosto, aliás, passou agosto agora. 3 de agosto, eu perdi meu pai. Pego o avião, venho para Natal, levo o corpo do meu pai para o interior. Dia 4, sepultamos ele no Equador. Aí, dia 11, nós perdemos a nossa mãe. Com apenas 49 anos de idade, meu pai tinha Não tinha nem 60 anos. Então, quando a gente é perseverante, determinado, que era para eu ter voltado para Natal, automaticamente era para eu ter voltado, ter vindo conviver com os meus irmãos, para suportar aquela dor. Você pensou em desistir nesse momento, assim? Foi difícil? Nem um minuto não, eu não pensei não, eu falei, meu pai queria que eu vencesse. Mas mesmo quando foi muito feliz, a perda da sua mãe, você também chegou a pensar nisso, não? Eu não cheguei nem a voltar para São Paulo, entendeu? Eu nem tinha voltado para São Sim, Paulo. mas tudo bem, mas chegou em algum momento a pensar em querer, rapaz? Não, Foi um baque Anderson, muito grande. Foi grande, Anderson. Se eu dizer que eu pensei em voltar, não. E eu sempre fui um cara, e sou, Nil, muito determinado, Anderson, Diego, né? Diego. Eu sempre fui muito determinado e ousado. Eu vi que você bota. E perseverante naquilo que eu quero. Naquilo que eu quero, olha, querer é poder. Eu Ele tenho isso colocou uma comigo. frase lá no Instagram que ele fala que tem que acreditar, como ele falando do potencial dele. Você tem que acreditar no seu potencial. Claro, pela dor, pela perda dos meus pais, que eu sofri demais. Você pensa, se eu tive depressão, não sei, porque eu amava demais. Você é meus muito pais. família. Eu amo meus pais. Né? Agora, quantas vezes eu chorei nas avenidas de São Paulo, com saudade, chorando num quarto ali, com um travesseiro, a saudade do meu pai. Mas meu pai ficou muito feliz quando eu fui para São Paulo, ele vibrou. Que ele via um cara jogando num time aqui de Natal, mesmo quando o cara sair do América, do ABC, do Alecrim, do Globo, para ir jogar no Palmeiras, no Corinthians, no Vasco, no Flamengo. Qualquer pai vai vibrar com esse passo do filho. Então meu pai vibrou demais. Rapaz, naquela época, eu fui o primeiro repórter do estado do Rio Grande do Norte a trabalhar em emissora em nível nacional. Eu fui o primeiro naquela época. Hoje outros foram, mas falando naquele momento, naquela época. Então meu pai estava muito feliz. Eu falei, se eu voltar agora, eu já perdi, eu não tenho mais o que fazer. Eu já perdi, eles já se foram. Não estão mais aqui nesse plano. Eu falei, então eu quero vencer. Eu vou perseverar. E fiquei desempregado também. Veio a pancada da morte dos Resiliência, pais. né? É a sua palavra. E veio a extinção do Aqui Agora também, que já foi outra pancada grande. Mas enfim. Mas aí, Herbert, voltando um pouquinho aqui pra sua estadia. Essa água é água mesmo. Não é cachaça não, viu? É água. Eu não bebo não, eu sou cristão evangélico, amém. Conta pra gente aí como é que foi seu contato com o Silvio Santos, né? Você é amigo, assim, tem uma fazer uma amizade com ele. Tem uma intimidade, né? Isso, tem até uma matéria que você vai lá e entrega ele Conta aí pra gente aí como é que é os bastidores, como é que é Silvio Santos no dia a dia. Ele é humilde, ele é gente boa, como é que ele é? Aí já é outro departamento. O Silvio, eu falei a historinha, lembra aquela história lá de Equador, 7 anos de idade, saía pra assistir o programa dele. Então, meu sonho era conhecer o Silvio Santos. Aí imagina, eu trabalhei na emissora dele 5 vezes. 5. Mas como assim? Você... Saía e voltava. Saí por 5 vezes no SBT e retornei. Ou eles demitiam? Não, demissão. Quando foi extinto Aqui Agora, saiu todo mundo. Acabou a equipe.
Sim. Extinto. Acabou o programa, todo mundo na rua. Aí eu voltei para fazer um programa, inclusive pelo Silvio, com Moacir Franco, a segunda volta. Concurso de paródias. Quando você foi demitido, você veio para Natal? Ou continuou? Não, continuei lá. Só vim para Natal em 2007. Já casado? Com os filhos? Já. Eu fui para lá já casado. Eu casei em 92. Ah, tá. Tô casado até hoje, aliás, fazendo 30 anos agora em setembro, tá, galera? Pode ir pro Sentimental, que aqui dá show também, amigo. Dá balão, hein? Pode ir. Da minha época lá da Ponta Negra não tem um casado. Só eu falo isso com tristeza. Porque eu acho que a gente casa pra... Mas enfim... E o Silvio é a grande referência dos comunicadores, dos jornalistas, dos animadores, dos apresentadores, Anderson. Ele é o cara. Silvio Santos é dono de um império e é um homem simples demais. Ele é reservado. Ele não troca ideia com qualquer um, não. Quando ele vê que você tem um... Aí ele puxa, mas é um cara que... Eu consegui ser funcionário dele por 5 vezes mais do que isso, conquistar a amizade dele. Eu tenho aí no meu celular, tá ali. É porque agora mudaram tudo. Depois da pandemia eu tinha o celular dele, eu tinha o telefone do escritório dele. Eu fui algumas vezes pro SBT, lá do Jaça, com o Silvio dirigindo e a gente batendo papo. E essa é uma das razões, e isso me atrapalhou muito. Hoje ele mora nos Estados Unidos, não é isso? Não, ele mora no Brasil. Silvio Santos nunca morou nos Estados Unidos. Ele é o quê? Passar só férias? É. Silvio completando todo dia 12 de dezembro. Porque então, eu sei que tem uma casa dele lá que é... Na Flórida. Eu gosto muito de ver coisas dos Estados Unidos na televisão. Aí tava um... Em Orlando. Celebration. Condomínio Celebration. Estava mostrando a casa dele lá. Que tem muitos brasileiros que moram... Mas ele não mora lá não. Silvio Santos assim... Todo 12 de dezembro ele completará. Agora 12 de dezembro completará 92 anos. Aí quando ele aniversaria... Ele comemora aqui e se manda para volta só depois do carnaval, março, abril, ele tá voltando para São Paulo, ele fica 3, 4 meses lá. De vez em quando, e de vez em nunca, no meio do ano, ele vai para o Rio, vai para Orlando. Mas ele mora no Morumbi. Ele mora no bairro do Morumbi, em São Paulo, na mesma casa. As filhas moram em Alphaville, querem que ele vá morar em Alphaville, ele não vai, ele já comentou comigo, inclusive. Minhas filhas, que eu morei em Alphaville. Minhas filhas querem que eu vá para lá, Herbert, mas eu não vou lá, não vou sair do meu lugar. É um cara fantástico, é um cara que quando morrer, o Brasil vai chorar, e eu vou chorar assim como chorei a morte dos meus pais. Vai ser Ayrton Senna, né? Vai ser mais. Eu digo que não vai ter Ayrton Senna, Pelé, Renato Aragão, Carlos. Eu coloquei Pelé aqui, Renato Aragão, o Roberto Carlos. Não vai ter. Como o Silvio Santos vai ter. São muitas gerações, cara. E o cara... E é verdade, e ele é cativante, né? Assim, é uma figura, né? Parece que humanamente ele quebra aquela barreira de ser um cara... O cara foi camelô, pô. O cara foi camelô. Contou a história dele com a caneta. Vendia caneta, se eu não me engano, né? Chegou e mantém a humildade que ele fica de pijama mesmo, é isso? É o jeitão dele. Tem um vídeo viral, né? Que ele vai numa palestra, ele chega lá de bermuda, de pijama, e aí vira atração, né? Aí o pessoal acha que o Silvio Santos tá ficando gaga. Ele é inteligentíssimo. Aquilo é marketing. Aquilo é pra comentar, pô. É o Silvio Santos que tá de pijama. Se for o Zé Mané, ninguém vai comentar. Agora o Silvio Santos, pô. Marqueteiro. É um marqueteiro discreto. Inteligente demais. Então, a minha maior conquista não foi ter trabalhado no SBT, foi ter me tornado íntimo do homem, que quando eu engraxava sapato aqui em Equador, que eu fui engraxar sapato em Equador, eu dizia, um dia amanhã eu quero conhecer ele, um dia eu quero engraxar o sapato dele. E eu contei essa história para ele. Um dia no carro, só eu e ele antes. Olha, Silvio, eu nasci numa cidade assim, 7, 8 anos, aí assisti seu programa, e eu tinha um sonho porque eu engraxava sapato, era engraxar seu sapato. Eu não consegui engraxar seu sapato não, viu, Silvio? Mas eu consegui ter sua amizade, trabalhar na sua emissora. Ele, poxa, ele extrai muito essas coisas, ele joga. Muito humano ele. Silvio faz perguntas como que não soubesse de nada, mas já sabe de tudo. Sabe de tudo. Vou lhe contar uma curiosidade. Então, não falo para aparecer. Consegui ter a confiança do Silvio ao longo de mais de 20 anos que eu morei em São Paulo. Ter a confiança, eu conquistei, isso foi conquista. Não pensa que caiu assim. Não, por que você não está trabalhando no SBT? Aí é outro departamento. Aí cria ciúme, direção, um monte de coisa. Aí é outro departamento. Um dia ele comigo, ali no carro, aí a filha dele, Silvia, apresentava o Bom Dia e Companhia. Estava apresentando. E a Patrícia iniciando ali.
Aí ele para pescar, ele disse, olha, a Silvia tá indo muito bem no Bom Dia Companhia. Eu falei, não, a Silvia manda, Silvia, mas eu acho que nem combina muito com ela apresentar aquele programa. Ele, mas como assim? A Patrícia que não vai bem, né? Eu falei, não, eu vou discordar de você, Silvia. A Patrícia que tem carisma e é uma pedra a ser lapidada. Ele, mas como assim? A Silvia que tá bem. Ele, de novo voltou com a Silvia. Eu falei, a Patrícia que vai bem. Tanto é que ela hoje que faz, né, o matinal. Mas aquilo era ele testando, ele tá preparando ela para ficar no lugar dele. 3 vezes ele insistiu que a outra, que ele sabe que não é tão boa quanto a Patrícia. Eu morei um tempo em São Paulo. Morei, você sabe, mais de um ano. Se não me engano. 1 ano e 2 meses. E eu era perito da Porto Seguro. E eu fiz uma perícia no carro de Silvio, da filha dele. Eu vi quando eu peguei a nota fiscal, tava lá, Bravanel. Não sei se foi Patrícia ou se foi... Entendi, mas era uma Bravanel, podia ter sido Cíntia, que ele tem 6. Mas ele tinha uma, se eu não me engano, ele era dono de uma concessionária. Era Vimave. Isso mesmo. Vimave, na Zona Norte, não é isso? É. Justamente exatamente. Isso. Foi lá que quando eu peguei a nota, e ela veio falar comigo. Então, uma simplicidade... Não, as filhas são... Carro todo blindado. As filhas são muito simples demais. Mas aí, Herbert, você no SBT, você... Como é que você atuava, chegou no esporte? Queria entrar, você já entrando no assunto, mas como é que você fazia atuação na área esportiva? Porque eu trabalhei várias matérias suas, né? Só antes de entrar aqui, deixa só quando vocês tomam uma aguinha, que eu preciso aqui... Vai lá, né, vendeu peixe, vendeu nossos seguidores. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que o cenário aqui está diferente, cada dia a gente está melhorando, né? E aproveitamos esse momento aqui com esse cenário novo para trazer um convidado muito especial, né? Que é o Herbert, para quem está chegando agora. Herbert de Souza, ele é jornalista, não é isso, Herbert? Empresário e... Rapaz, eu sou radialista. Tudo. Radialista, é tudo. Então, aproveita aí, pessoal, se inscreve no canal, dá aquele like, deixa seu comentário e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Vamos lá. Eu queria que você contasse pra gente, muito bacana a sua história, a gente tá conhecendo aqui os bastidores, né? Interessante. Como é que você ia... Aqui agora, você fazia matérias policiais... Geral. Como é que você entrou no esporte? Pronto, eu não cheguei a fazer esporte diretamente. Eu aqui agora dava... Mas aqui em Natal você fez o leque. Não, comecei fazendo reportagem ali para aprender, campo, né? Aquela época, as preliminares. Foi ali onde a gente pegou a cancha legal. E o esporte daí. E lá eu fazia o Aqui Agora e fazia muita matéria de esporte. Fiz o Corinthians campeão, subi alambrado, Diego Viola, uma vez com o português, ele bateu, ficou desacordado, eu fui até o hospital. Então eu fazia algumas coberturas esportivas. Mas eu fiz Aqui Agora, concurso de paródias com o Moacir Franco, aí depois fui pro Ratinho. Eu tive 2 momentos assim de estouro, que foi o Aqui Agora. Aí passei com o Moacir Franco nesse programa, fazendo externa de um programa totalmente diferente do que eu fazia. Aí vim trabalhar com o Ratinho. Aí foi um outro grande momento, que foi quando o Ratinho explodiu mesmo no SBT. Aí veio a volta do Aqui Agora, que fracassou. Aí veio outra volta do Aqui Agora, que eu fiz parte, apresentando com o Luiz Bate, que está na Record. Você pegou vários momentos. Numa das voltas você era um dos 4 apresentadores. Era eu, Cristina Rocha, Luiz Bate, que está na Record, e Cristina Joyce... Rocha já está no programa à tarde, se não me engano. E Joyce Ribeiro, que está na TV Cultura. Então eu fiz de tudo um pouco. Agora eu vou contar uma coisa, isso é exclusivo aqui pro podcast de George antes. Eu nunca contei isso para ninguém, vai pro meu livro. Em 1998 eu estava no programa Concurso de Paródias do Moacir Franco, Ratinho na Record, Ratinho explode na Record. E antes do Ratinho ir pro SBT, quem foi acionado para fazer um programa nos moldes do Ratinho no SBT? Você. Eu. Chamado por quem? Silvio Santos. Hoje é sexta-feira. Silvio Santos mandou me chamar através do saudoso diretor dele, Orlando Macrin, que era o diretor do programa do Silvio Santos. Eu chego para trabalhar no SBT, aí tinha um recado: o seu Orlando quer falar com você. Pois não. E Ratinho arrebentando do Ibope. Toda noite ganhava do Jornal Nacional, lá na Record. Tocava musiquinha, né? Quando ele Aí o Orlando me chama, faça de conta que o Orlando é o Anderson. Pois não, senhor Orlando. Ué, senta aí. Fechou a porta. Aí disse: olha, o Silvio quer que... Isso era numa terça-feira. Quer que... terça-feira da semana que vem, daqui a 8 dias... Era terça ou não, quarta. Você entra no estúdio com ele, que ele vai fazer um piloto com você. É um programa dos moldes do que o Ratinho tá indo muito bem na Record, e ele viu você com um perfil
que reúne todas as características para fazer um programa assim. Você aceita? Eu falei, pelo amor de Deus, eu não dormia, eu fiquei uma semana sem dormir. Eu ia perguntar para você agora, como é que você se sentia? Porque é uma responsabilidade, né? Muito grande. É um privilégio. E a chance que eu estava tendo. Porque ele não podia ali errar naquele momento, né? É um momento ali que ele tinha que acertar. Isso foi na terça. E na outra terça ou quarta eu entraria no estúdio. Quando foi na segunda-feira, eu já fiquei a semana toda, terça, guarda aqui, sem dormir. Esperando a terça do dia, né? Já me preparando psicologicamente, acompanhando o programa do Ratinho, já fazendo... Mas esse psicológico era o que? Era medo ou era ansiedade? Não, ansiedade de como ia fazer o negócio já. Eu sabia que ele vinha com muitas brincadeiras, Estava me preparando, eu estava tentando assimilar o que ele queria, mas Silvio é assim. Você vai fazer assim, ó. Começa a falar aí. Ele é... Silvio é desse jeito. Não tem... Não, ele ia dizer, olha, eu quero você fazendo isso, eu quero você fazendo aquilo, e ele ia ver a sua desenvoltura. Quando foi na segunda-feira, era na terça ou na quarta da semana seguinte, foi na segunda-feira, aí as manchetes dos jornais, que aí Silvio Santos tira peso de ouro Ratinho da Record. Aí ali eu vi que eu perdi a minha chance, né? Silvio Santos tirou a peso de ouro. Foi aí onde Ratinho se fez na vida. Só ali ele pegou de luva, parece que na época, 10 milhões. Silvio Santos pegou um cheque em branco e disse, né? Hoje ele é empresário. Ele é o mais bem pago hoje, SBT, não mais bem pago. Eu acho que é o mais rico. Não, ele já foi bem pago. Hoje o Silvio tem uma parceria, o Ratinho, o SBT. Pelo que eles dividem, né? Mas hoje tá milionário. Hoje tem o Celso Portiolli. É milionário, é dono do SBT do Paraná, é dono do SBT do Paraná, dono de uma rede de rádio grande no Brasil. Entendi. O Ratinho tá rico demais. Herbert, e me diga uma coisa, você trabalhou aqui na RN, na 97... Nessa minha volta, né? Na sua volta. Como foi essa sua volta? Você chegou lá e não estava dando mais certo? Ou você resolveu assim, jogar tudo pro ar e vir tentar um desafio aqui? Anderson, eu, diante de muitas dificuldades lá em São Paulo, eu me converti em 1997, 2 anos depois da morte dos meus pais. Eu me converti como evangélico. Eu sou evangélico hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Beleza. Você trabalha hoje para... Mas eu vou lhe contar, aí porque eu fiquei 9 anos na Igreja Mundial, com Valdemiro Santiago. Você ainda está, não? O apóstolo. Eu fiquei de 2011 a 2019, quase 9 anos. Aí eu saí. Eu não tinha planos, mas não somos nós que traçamos os nossos planos, tudo é Ele. Verdade. Eu tinha um desejo, uma vontade muito grande de um dia regressar para a minha terra. Isso eu tinha. De um dia eu volto, porque a gente pensa em voltar um dia. Aí, como em 2019 eu fiquei desempregado, e aí eu tive alguns convites, mas nada assim que me atraísse muito. Isso lá em São Paulo? Em São Paulo. Aí 2020 explode a pandemia. Vem a pandemia. Aí eu comecei a fazer um home office, fazendo alguns trabalhos. Aí eu cheguei para minha esposa, puxa, para ficar aqui dentro de casa, e a pandemia em São Paulo foi muito complicada. Demais, lá estava um negócio muito sério. Eu olhei para minha esposa e falei, meu amor, vamos para Natal, vamos embora. Se é para eu ficar aqui dentro de casa, a gente vai para a terra da gente. Vamos passar esse momento lá, vamos para lá. Minha esposa, os pais dela moram aqui, até perdeu, depois que nós chegamos, com 8 meses ela perdeu, eu perdi minha sogra, minha segunda mãe. Pois bem, vim para Natal, mas não vim no sentido de eu vou para trabalhar em tal emissora, não. Tanto é que eu fiquei 9 meses na praia, com a minha família, 9 meses sabáticos. Sem saber o que ia fazer? Não, descendo para a praia com os meus filhos, dizendo aqui assim, aproveitando um pouco, né? E me resguardando, né, Nil? Em função daquele momento que todo mundo sabe que foi muito complicado. Aí um dia um vizinho lá que estava comigo disse que o Haroldo Azevedo estava comprando uma FM e queria um nome e tal. Aí sugeriu meu nome, ele vem, tá aqui. Não, me chamou para conversar. Eu pedi até um bom salário, que Natal não paga, Natal paga muito mal, viu, gente? O Rio Grande do Norte paga muito mal. Eu sou radiodifusor. Tem uma emissora hoje aqui, depois antes vai chegar lá, para honra e glória do Senhor. Mas vou dizer, vou brigar pelo salário
dos meus colegas, porque é imoral, mas aí é outra parte. Aí fui convidado, aí fiquei 10 meses lá na Rádio 97, foi um projeto bom. Criei o programa, RN Verdade, o nome inclusive é meu, criei a marca, criei o programa, sentei com o Haroldo, ele me deu liberdade, fui fazer, foi bom. Eu vi, eu acompanhei, claro, quando a gente tinha tempo, né? Que nem sempre a gente estava com tempo para assistir, até porque o horário era de meio-dia. E você tinha uma concorrência fortíssima, que era o blog do BG, que é o BG, né? Na verdade. E sem comprar pacote de internet, compra. Compra. A maior prova agora, já que não falaram, eu vou falar aqui. A 96, o Marcos Lopes foi para 96 FM. Me parece que em 3 momentos, 3, 4 transmissões, perdeu em tudo, internet, em tudo, todas as avaliações fizeram. Quando foi na quarta, explodiu. Chamaram o BG. Aí, BG, você que rola aí é que você compra os pacotes aí. Eu aprendi a conquistar a audiência, a comprar não, mas na internet compra. Entendi, mas essa questão do horário, felizmente, você que definiu o horário, porque você sabia que tinha... Não, fui eu que defini, eu falei. Você foi muito audacioso, na verdade. Foi uma das exigências minhas pro Haroldo. Haroldo, eu só vou se for quem é o campeão aqui, é o BG. É esse horário que eu quero. Qual o horário dele? É meio-dia 1 que ele faz lá? De meio-dia acho que é 1h30, 2 horas. 1h30, eu falei, me põe de meio-dia às 2. Isso. E eu vi que você trouxe muita gente aí de nome aí para essa entrevista. Você entrevistou o ex-ministro? Era quando o programa estava começando a pegar, infelizmente, Haroldo tirou do ar pela entrevista que eu fiz com o Lula. Eu ia entrar nesse assunto aí. Mas antes você entrevistou muita gente. O ex-ministro. Sim. Você entrevistou aquela jogadora de vôlei. Isso, a que foi casado com o Bernardinho. Esqueci o nome dela, até acho que eu anotei aqui. Fernanda Venturini. Aguinaldo Timóteo, foi uma das últimas entrevistas. Como é que você entrevistava? Como ele vinha para cá, para Natal, ou era feito virtual? Internet hoje é isso. Justamente. Então, você está com depois um podcast aí para gente fazer essas... Isso. Pode, Anderson? Você libera? Deve. Pode, com não, certeza. Deve. Quem quiser aí, ó, podcast aqui, tem uma estrutura pronta, só procurar Nil. Só procurar Nil. Recomendamos. E muito bacana, o cara é bom, confortável. Aqui é literalmente poético esse lugar. Gostou, né? E assim, já que você tocou no assunto, quem vem acompanhando, né, já viu uma diferença agora grande. Na verdade, aqui o cenário mudou totalmente. E vai vir coisas boas aí, né? Tô falando aqui direto para você que é o editor aqui, que é Nil, que ele é o proprietário aqui do Tem memória para tudo isso aí mesmo, rapaz? O negócio tem um HD aí de 1 tera. Não, fica muito bem feito. E vai vir mais coisas, mas vai vir outras, como é que se diz? Outras câmeras, não é isso? Onde a gente vai poder filmar só a pessoa que está conversando. Hoje, trabalhar as imagens, o som. Hoje a imagem aqui está nos 3, até a gente pede. Eu até esqueci de lhe dizer, mas como eu sei que você é um cara que tira de letra, não tem problema. Mas a gente sempre, antes de começar, a gente diz, não fique botando mão na boca, no nariz, porque a imagem aqui pega vai pegar tudo, os 3. nem coçando o saco, essas coisas, né? É verdade. Até senão no primeiro podcast, né? Agora, quando colocar... Eu tive que melhorar minha postura, porque estava demais. Quando colocar as outras câmeras, você me chama de novo, viu? Para dar os ângulos. Mas a tendência é essa, aos poucos a gente vai melhorando. Mas é assim, ó. Né? Hoje todo mundo já está vendo assim, a diferença muito grande. Gostei desse microfone aqui, elogiei logo o Nil, falei, o homem botou logo para quebrar, porque esse microfone aqui é... Não, aqui tudo aqui é de qualidade. Graças a Deus aqui, cada dia a gente está melhorando, fortalecendo mais. Amigo, quantas horas é esse podcast? Umas 3 horas, porque para contar meu... Não, eu queria só voltar aqui uns assuntos. Estou marcando aqui o tempo. Porque eu acho que é um privilégio, assim, principalmente pra gente, né? Ter uma pessoa no seu quilate aqui que tem muita história para contar. É interessante ver que você tem acesso a esses artistas, né? Essas pessoas do meio famosas. Eu acho que isso é fruto do seu trabalho, né? Da sua forma de trabalhar. Acho que isso é um reconhecimento também pela postura, pela seriedade. Convivi, né? Trabalhei com eles na época da SBT, Angélica, Eliana, Carlos Alberto de Nóbrega, Celso Portioli, Ratinho, com quem eu trabalhei, Ivo Holanda, Carlinhos Aguiar, esse pessoal todo, se trombava do Antes de nós entrarmos em outro assunto, deixa eu só concluir. Você trabalhou na RN Verdade, né, no programa? Sim, fiz o programa por 10 meses. Com a entrevista de Lula ali, você acabou... Aqui a política aqui é muito complicada. Aí dali você voltou para São Paulo? Não, eu nunca deixei de ir para São Paulo, eu sempre estava indo para São Paulo. Quando eu assumi o programa de rádio, que é diária, fica mais complicado. Mas assim que cessou o programa de rádio, né, meu filho, eu fui para São Paulo. Eu tenho uma filha que mora lá. Aí eu fui fazer um check-up que eu não tinha feito em função da pandemia. Eu cuido muito da minha saúde, Anderson. Estou com 55 anos, eu vou entrar nesse assunto já.
Pode ver aqui que aqui é em forma, porque né, tem que cuidar das ondas. Eu vivo da minha imagem, ó. Aí, ó. Ei, tem botox aqui não, não tem plástico não, aqui é natural mesmo. É alimentação. E eu vou já entrar nesse assunto. Você é muito vaidoso, eu sei que você faz Demais. os tratamentos aí estéticos aí. Aí, fiquei 10 meses, foi um furo, hein? Eu consegui entrevistar Luiz Inácio Lula da Silva, onde toda emissora queria, inclusive a Ponta Negra, né, Micaela de Souza, mas não conseguiu, né? E eu consegui numa rádio que disseram, ó, como é que ele vai para uma rádio que ainda é nova e não vem para uma televisão, não deu para nenhuma televisão. Ele deu coletivo, mas a entrevista presencial foi comigo. E autorizada pelo dono da rádio. Mas depois o pessoal começou a encher, o Haroldo estava entrando no radar. Conta pra gente aí os bastidores. Não, ele estava querendo entrar. Não, como é que se chega em Lula? Vou entrevistar o Com Lula. experiência de profissão. Alguém chega em Roberto Carlos, chega em Lula. Convivência, com contatos, com credibilidade, com respeito. Não era qualquer um assim, não que eu, pela minha história e o meu contato com a produção, com a assessoria do ex-presidente, e o respeito e a credibilidade que eu conquistei, eu não comprei, muito menos audiência, internet, eu consegui fechar a entrevista com o Lula. O respeito. Tanto é que eu fiz uma entrevista diferenciada. Todo mundo achava que eu ia meter o cacete, falar mal do cara. Não, todo mundo já falou, a Globo falou, todo mundo falou que tinha que falar. Eu fui para uma entrevista mais humana. Consegui, com a autorização do proprietário da rádio. Só que depois o Haroldo ia entrar na política, os caras, aqueles que gostam de fazer mesmo. Como é que você deixa o ladrão falar na sua emissora? Aí começou aquela onda toda. E Haroldo, num momento de emoção, tirou, depois me chamou de volta, eu que dei um tempo e quero muito bem. Haroldo, um abraço para você. E tava indo bem, né? A audiência tava Tá vindo cada bem. vez, É porque a audiência conquista-se, Anderson. Quando você vê essas coisas que explodiu do dia pra noite, sabe que foi na internet, foi comprado pacote, eu até comentei com você, porque você fazia a reportagem e depois fazia o comentário, né? Muitas vezes o repórter, ele bota no ar, né? E deixa. É opinião, né? E não faz aquele, né? É opinião. Não desmerecendo o trabalho de BG, que tá muito bem, tá consolidado. Só tem essa questão da internet que ele precisava explicar, né? O pessoal fala que ele compra pacotes, BG, sou eu que tô falando, não. Bom, indo mais pro lado pessoal, você jogou bola, teve o privilégio de jogar na seleção lá. Imagina eu que... Jogou com viola. Antes joga muita bola, antes é bom de bola, é o canhota. Antes é bom. Tranquilamente na frente, um monte de perna de pau que joga hoje em ABC América, isso aí era pra estar no Vasco, no Flamengo, também o Vasco tá com essa bola toda, meu Deus. E falar nisso, ele me entrevistou no momento que eu joguei bola. Foi no Alecrim, Você trabalhava acho que era na... Tropical. Eu fui 2 TV não, na rádio, Anderson. Rádio. Tinha nem TV. Foi no Machadão. 2 vezes eu fui entrevistado. Anderson, eu assim, pela conquista, Nil, pelo trabalho que eu fiz em São Paulo, hoje eu sou mais conhecido em São Paulo do que no meu estado. Estou voltando agora, estou me apresentando novamente. As pessoas não esquecem. Mas eu falo, tô consolidando de novo, né, a minha história aqui no Rio Grande do Norte. Recomeçando de novo. Num programa novo, né? Que já começou agora. Mas de manhã, Anderson, que eu vou já entrar nessa assunto. Eu, pelo trabalho, pelo respeito que eu tenho lá, então eu sou convidado para participar de algumas peladas de fim de ano com amigos do Cafu, amigos do Birubiru, que jogou no Corinthians, amigos do Ademir da Guia. Então eu joguei com viola, com Ademir da Guia, com Cafu, Birubiru, Zenon, esse pessoal todo aí. Mas eu não tenho nenhuma representatividade de futebol. Eu sei. É a questão da consideração. Então. E em relação conta aquela história que a gente conversou uma vez, lá no Frasqueirão, você conheceu o Eurico Miranda, o final do Eurico Miranda. Naquela final épica que o Vasco virou, tá lembrado? Na Mercosul, você lembra? 4-3, né? 4-3, eu morava em São Paulo, eu fui pro jogo, já ia me embora. E eu fiquei eu fui embora. Você foi, mas você teve com o Eurico Miranda, ele deu uma camisa pra você, não foi? Eu tenho 7 camisas lá em casa, dadas por Eurico Miranda. Eu tinha a maior admiração por Eurico Miranda. Mas você tinha contato com ele? Conta aí. Eu tenho 2 times de coração no Brasil. Primeiro, ABC Futebol Clube. O segundo é o Vasco, porque todo nordestino tem um time no Rio. Eu aprendi a admirar. Eurico Miranda era muito, muito inteligente, muito preparado.
Ele era ruim para os outros times, mas para o Vasco, ninguém chafurdava no Vasco. Ninguém sacaneava o Vasco. Eurico Miranda conhecia de regras, de lei. É mafioso, aí é a opinião de cada um. Eu achava muitas vezes ele, por ele entender muito preparado. Ele fazia coisa errada também. Eu digo, ele levava pelo lado. Era ditador. Ele já anulou um jogo da Libertadores, isso, né? Porque tinha moral, não. Aí eu em alguns jogos do Vasco, eu ia me aproximando de Eurico Miranda. Eurico, sou repórter, trabalho do SBT. Eu não tive vivência no Rio de Janeiro. Era repórter do SBT. Ele lembrava. Sou vascaíno desde criança, eu fui conquistando. Romário ele vai contar. Romário deu uma cavalcada nele. Me dá uma camisa aí, Eurico. Aí toda vez que ele me via a camisa do menino. Já com o Romário foi diferente. Romário, eu não gosto de falar, mas o Romário é muito estreia, é muito... marrento, né? Ele é marrento, ele é orgulhoso. Ele é um cara que ele... Assim, eu fui dar um abraço dele, ele fez assim. Mas eu tava chegando como torcedor, empolgado. Ele... É o jeito do cara, ele é impedante. Tem as qualidades dele, foi um grande jogador. Você vê, ele não foi na homenagem a um cara que é o maior ídolo da história do Vasco, que é Roberto Dinamite, é o maior ídolo do Vasco. E ele hoje está doente. Até hoje está doente, Roberto está com câncer. Ele deveria ter tido a hombridade de ter ido lá dar um abraço ao Roberto. Por que ele não vai? Porque ele é orgulhoso. Porque ele é orgulhoso. Se ele tivesse um pouco de humanidade, ele teria ido lá. Mas ninguém repercutiu. Se ele tivesse em nível nacional, teria repercutido. Se eu tivesse numa emissora lá no Rio de Janeiro, eu teria repercutido. Por que você não vai, Romário? Por que você não veio dar um abraço no nosso ídolo, Roberto Dinamite? Mas aí é uma coisa dele. Eu estou te falando porque eu só falo de alguém quando eu... Tem propriedade, quando né? Provou. Ele provou para mim. Com a pessoa. Eu fui dar um abraço dele dentro do vestiário, ele fez assim. Isso foi lá na final da Mercosul? Na final da Mercosul foi assim. Eu fui para a final da Mercosul e fiquei na torcida do Vasco. Então você foi assistir o jogo. Eu tinha acesso, mas eu queria viver aquele momento. Quando o Vasco tomou 3-0 no primeiro tempo, eu peguei meu carro, falei, rapaz, deixa eu ir embora. Vai ser uma sacola. Quando eu pego a Anhanguera, antes morou lá, aí o Vasco 3-1. Quando eu chego no portão de casa, onde eu morava próximo do SBT, eu fui morar no bairro de Pirituba, no Parque São Domingos, Pirituba, em função do SBT. Quando eu cheguei no portão de casa, que estava abrindo o portão, 3-2. Quando eu subi as escadas, que eu liguei a televisão, 3-3. 3-3. Quando eu preparei, quando eu estava tirando a camisa, para ficar à vontade em casa, 4-3. Eu vesti a roupa novamente. Voltei com palestra aí, Itália, era o palestra da Aliança, né? E aí vibrei, eu comemorei junto com o Eurico Miranda. Eurico me deu uma camisa, eu lembro como hoje, assim, ele sentado no vestiário, assim, chega, estava suado, com aquele óculos dele, assim. Aí eu disse, presidente, minha camisa, e o cara passando com aquela sacola, o roupeiro. O roupeiro Nil, ele era isso, o cara cansado já, tinha comemorado, o roupeiro, e pesa, o saco é quase o tamanho dessa mesa. O cara, aí ele, camisa do menino, o cara olhou pra mim com a raiva, bicho. Aí fez com a sacola, bum! Escolha. Aí foi lá, ele foi lá e puxou, pá! Era tudo saquinho, não era, não. Aí ele me deu. Então esse era o Eurico Miranda, legal. Tinha respeito. Bom, e já aquela pergunta aqui, né, tá todo mundo aqui. A de Júnior Baiano. Júnior Baiano jogou no Vasco naquela época. Pois é. E conta aqui pra gente aquela história, aqui lá no antigo Castelão. 1992. Isso. Era quem estava jogando? Era Flamengo e Vasco. Flamengo e América. Flamengo e América. Flamengo e América. E a bola saiu na linha de fundo e você estava atrás do gol. Eu fiquei o tempo todo atrás do gol. Aí foi que ele disse, pega a bola para aí. Não foi nessa hora, não. Deixa eu contar a história direito. Isso é uma coisa que... Porque a galera mais jovem, né? Eu sou ABC Futebol Clube, todo mundo sabe disso, e amo o ABC, é o time que eu fico nervoso. Agora eu torço pelo futebol do Rio Grande do Norte. Qualquer time do Rio Grande do Norte jogar com o time lá de fora, eu sou Rio Grande do Norte. Se jogar América e Vasco, olhe bem, hein? Eu vou torcer pelo futebol do Rio Grande do Norte. Para dizer que vou torcer pelo América, mas eu torço como já torci em outros momentos, quando o América estava na Série A. Porque a gente nunca tem um oponente, tem que acabar com essa cultura. A gente se ferra muito para dar um passo. Quando a gente lota o estádio para torcer contra, é triste isso aí. Então eu tenho essa... E Herbert, nós moramos lá fora, você morou muito mais tempo, ainda mora, na verdade... Ainda existe um preconceito muito grande. Então eu ia chegar lá. No caso de Juliette, você viu? Queriam que ela mudasse a voz, se eu não me engano, o sotaque para fazer um programa. Por que eu tenho essa visão, Anderson? Porque a gente sofre
muito preconceito. Amo São Paulo, de paixão. São Paulo é uma terra que abraça todas as etnias, todas as raças. Mas, infelizmente, o preconceito é grande. O nordestino sofre. O nordestino, quando chega ali com sotaque, meu amigo, eles tiram onda. E é um chafurdo danado. Você chega lá, o ABC, qual time você torce no Rio Grande? ABC. ABC está em qual divisão do Campeonato Brasileiro? Série D. Eles dão risada. Série C, terceira divisão. Mas eu menosprezo. Eu morava no hotel São Rafael, ali, perto do Lago do Arroz. É o São Rafael, perto da São João. E cara, chegava, o pessoal que estava comigo lá no hotel, porque eu trabalhava na Porto, e naquela época, vários peritos moravam no hotel. Então eram vários estados que estavam lá, várias cidades do Brasil. Aí os caras diziam assim, qual time que você torce, Natal? ABC. ABC? Tem esse time? ABC, DFG. Era, tira onda. Aí, entendeu, Diego? Então a gente começa realmente a valorizar, a gente tem que valorizar tira onda, mas pra gente não perder aí o raciocínio, é o Júnior Baiano que tá na Isso, na pauta aqui. Então em 92 eu tava na televisão, iniciando ali como repórter, já tinha placado algumas emissoras, algumas matérias em nível nacional, e terminou o primeiro tempo de América e Vasco. América e Flamengo. Quando eu terminou o primeiro tempo, eu desci, tomei minha água lá embaixo, aí voltei, que eu estava no gramado fazendo. Quando eu vou passando no gramado ali, era no intervalo, os jogadores do Flamengo estavam batendo bola do Castelão, era Machadão, né? Machadão, estava batendo bola lá no banco. A bola veio em minha direção e eles. Ei, Paraíba, chuta aí, Paraíba, que eles chamam Paraíba. O carioca só trata o nordestino como Paraíba. Lembra daquela frase épica do Edmundo? A gente veio jogar na Paraíba e põe uns Paraíba. América e Vasco também. Dessa entrevista também. Pronto. Então, e no Rio, e em São Paulo é baiano. Aí eu falo, quando eles iam me tratar de baiano, vocês têm que estudar geografia. Porque baiano eu não sou. Eu sou potiguar, eu sou do Rio Grande do Norte. Só é baiano quem nasce no estado da Bahia. Eu falava para eles, mas para eles generalizam. Que já é uma discriminação. Aí quando me chamou de Paraíba, eu não gostei. Eu sempre fui esse cara de sangue quente. Aí dei um bico, pegou na testa de um lá. Eu dei um bico mesmo. Você é um nordestino nada. Que ruim, pá! Ficaram xingando lá, vai. Aí aqueles palavrões, eu fui lá para trás do banco, aí. Beleza. Terminou o jogo. Dizem que algumas coisinhas eu fiquei meio chateado, talvez tenha falado alguma coisa pro Júnior, mas não sei, não me recordo. Eu saio de trás do gol e os caras do banco de novo tiraram uma onda comigo. Aí eu fiquei discutindo com eles. Aquela discussão, fala uma coisa, fala outra. Quando eu vou descendo o túnel central, os times desciam pelos seus túneis, os dois times, o América era aqui, o Vasco era lá, o Flamengo. E eu, pelo central, que era do hábito, eu senti aquela pancada de raspão aqui. Aí eu tava discutindo com os caras, não discuti com o Júnior Baiano, ele chegou por trás e deu. Não foi com ele. Eu não discuti nada com o Júnior Baiano. Ainda foi por trás. Foi. Quando eu vi a polícia, ainda deveria ter dado uma lapada nele, mas eu acho que a polícia foi um pouco conivente, sei lá, ou escorregou, tava todo mundo suado. Mas aí a única coisa que eu lamento é que em 95 eu fui para São Paulo, em definitivo, e o processo foi arquivado. Porque eu tinha ganho uma bela grana do Júnior Baiano, porque foi filmado ele me agredindo, e ali era causa ganha. Então eu tinha ganho uma grana. Mas chegou a encontrar com ele em alguns momentos? Nunca me encontrei. Se encontrasse, hoje eu falaria com ele tranquilamente. Talvez até ele mesmo. Não, eu ia falar o que eu estou falando aqui, rapaz. Você pegou de raspão, porque se acerta eu tinha dado nocaute, né? Eu por trás, pô, eu ia brincar com ele. Ele é grande, né? E aí, Zé Júnior, só sou chateado com uma coisa, que você tava ganhando bem no Flamengo, ali era uma causa ganha aqui. Saiu no Globo Esporte, saiu no Jornal da saiu num monte, saiu em tudo que é mídia nacional. E eu tinha ganho a causa. E depois, 2 semanas seguintes, ele agrediu um jogador, agrediu mesmo de soco. Não lembro aqui qual foi o time. Só isso, mas foi isso que aconteceu. Em defesa do meu estado, da nossa raça, do nosso povo nordestino, é que eu fui agredido, é que eu fui provocado, defendendo você. E muitas vezes eu repeti a mesma dose lá em São Paulo. Uma vez quase que eu saio na porrada com um repórter amigo meu. Trabalhava comigo na Record.
E uma vez, tirando onda, eu já estabilizado em São Paulo, viu? Aliás, eu morava em Alphaville jogando bola, os caras vieram tirar onda, eu quase que saí na mão com um, porque assim, eles não aceitam, parece que o nordestino vem, que conquista seu espaço, infelizmente. Infelizmente. Realmente eu não sabia desses detalhes, agora você falou tudo. Tem. Sabia que ele realmente, a bola tinha saído Não. ele Tinha acabado o jogo já. A história que chegou, na verdade, muita gente soube era assim, a bola saiu na linha de fundo, aí ele disse, chuta a bola aí, Paraíba. Aí você não chutou a bola, mais ou menos que eu entendi, mas tudo bem. Eu chutei, mas o jogo já tinha acabado. Isso. E não foi com o Júnior Baiano, cara. Não foi, porque se o Júnior veio me pegar de frente, eu pegava ele também. É verdade. Eu pulava nas pernas e puxava ele. Pô, eu não, mas uma pedrada, tinha pedra lá no ar. Nós estamos aqui o que? Há 1 hora, né? Rapaz. Antes de encerrar, eu queria só uma perguntinha, daí é curiosidade pessoal. E o Valdomiro, como é que é a sua relação com ele? Valdomiro Espetacular. E é outra situação, eu como cristão evangélico, me converti. E hoje você trabalha com ele. Me converti na Assembleia de Deus, saí em 2019, ele me chamou agora. Estou há 5 meses com ele. O apóstolo é um grande homem de Deus, falo isso com propriedade de quem anda com ele o mundo inteiro, é um homem de um coração sensacional. Agora, a gente sabe que a gente é falho, o homem é falho. Dentro da igreja que ele comanda, que é uma instituição hoje grande, tem mais de 4.000 igrejas, muitos homens, tem umas traqueirinhas lá, como em todo lugar. E em toda igreja tem um lado bom e um lado ruim. Não pensa que toda igreja, a santa só do céu. Você vai na Assembleia, tem gente ruim lá também. A estrutura dele é maior do que a dele. Você vai na Católica. Do dono da Record lá. Não é. É de Macedo. Não, acho que não chega a ser, não. Não. Mas ele é uma das grandes referências do é um grande homem de Deus. É um grande homem de Deus. Eu digo para vocês porque convivo, só falo daquilo que eu... Na verdade, porque o tempo está muito longo aqui, né? Fique à vontade. Mas tem muita pergunta para fazer para você, inclusive você esteve lá na terra, lá de... Mas não pergunto tudo não, antes a gente volta, eu vou perguntar tudo amigo. Eu queria chegar lá, mas acho que vai ter que ter um outro podcast, né? Pra gente poder limpar todos os assuntos aqui. Ele teve lá na Terra Santa, lá e tudo. Olha, visitou o túmulo, não foi? E em breve o Anderson disse aqui em off com o Nil que, por exemplo, o túmulo de Jesus aí, ele vai chamar ali, vai aparecer e vai comentar. Tive no túmulo de Jesus, fui o único maluco na face da terra que adentrou onde supostamente colocaram o corpo de Cristo. Pulou! Invadiu, eu invadi. Foi mesmo. Não fui preso, Não, nunca ninguém fez isso. Para ir no túmulo de Jesus, até para tirar foto hoje é complicado. É verdade. Mas é o ímpeto, né? É o ímpeto e foi o Espírito Santo de Deus. Amiga, é muita coisa, viu? Só perguntar. Pra gente finalizar aqui, tem aquelas perguntinhas básicas, né, Diego? Isso. Ó, se quiser começar aí, pode fazer pra ele. A gente faz umas perguntinhas rápido, rasteiro, bem objetivo. É um ping... Um bate-bola. Um bate-bola, isso aí. Vai lá. Defina Herbert de Souza por Herbert de Souza. Sincero, ousado e verdadeiro. Boa. Sonho. Rapaz, a gente tem que sempre sonhar. Eu sonho ainda na minha rádio aqui em Natal, que está migrando do AM para o FM, ainda ser primeiro lugar e montar a equipe de esportes mais forte do estado. Boa. Isso é um dos sonhos. Você já tem uma estrutura dessa em São Paulo, né? Algo parecido, né? Eu tenho uma parceria com uma produtora independente lá, que a gente faz alguns trabalhos. Mas aqui eu acabei, como operário, comprando uma rádio, uma AM, que agora a gente está migrando para FM, como o capim é grosso, tem que esperar mais um pouco. Já você fala, um arrependimento. Um arrependimento? Rapaz, eu não costumo me arrepender. Eu não costumo me arrepender. Eu não me arrependi de nada que eu fiz. Tem coisas que não era para ter feito. Como, por exemplo, em 2008, foi negociada a volta do Aqui Agora. Eu que negociei com o Silvio Santos. Eu e ele falando. Eu convenci Geraldo Luiz, surgindo na Record com Balanço Geral. E eu convenci o Silvio Santos de voltar com o Aqui Agora. Pronto, foi em 2007, quando eu vim para cá, eu fiquei 11 meses, e ele queria que eu apresentasse e dirigisse o Aqui Agora, outra coisa que vai pro livro. E eu negociei com ele, eu disse, não, Silvio, eu não consigo acumular as duas funções. Eu quero me preparar para ser o grande âncora, porque Datena já estava há 12 anos na Band, e já estava consolidado. Então, quem que eu ponho? Eu falei, põe o Diego. E ele contratou o Diego. O Diego, quando sentou na cadeira, trocou os pés pelas mãos, estou dando um exemplo figurativo. Foi Albino Castro, né, Albino?
Você sabe que agiu errado. Aí chamou o Luiz Bate, que não era o momento do Bate e tal. E com a sequência daquela situação em 2008, eu cometi algo que não era para ter feito. Eu deveria ter apanhado e ter ficado calado, mas é difícil. O cara veio me pegar, eu dei um tapa na orelha do cara, e aí eu fui demitido. E para finalizar, acabou aqui agora. Cidade, qual que você prefere hoje? Sua cidade realmente que você gostaria realmente de levar pelo resto da sua vida? Natal ou São Paulo? Natal. Amo São Paulo, gosto. 4 filhos que eu tenho, 3 nasceram lá. Uma nasceu aqui, que é a mais velha, está com 29 anos, só nasceu. Com 2 anos ela foi para São Paulo. Ela é muito mais paulista do que nordestina, assim. Pela convivência, teve a vida toda lá. Então, dos meus 4 filhos, uma nasceu aqui e foi embora com 2 anos de idade. Amo São Paulo me deu muito, experiência, uma terra boa, você aprende demais, um profissionalismo fora de série, um estilo de vida diferente, horário para chegar, horário para sair, respeito de espaço um do outro, paga bem. Agora, para viver, eu escolho o Natal. Sem dúvida. E quero ficar aqui até o dia que Deus... Se eu voltar para São Paulo, saiba que eu fui assim como... Foi Silvio Santos que me ligou. E disse, rapaz, eu quero você aqui. Aí eu vou amanhã. Fora isso. Fala aí pra galera, Herbert, antes de encerrar, onde é que a gente acompanha Herbert de Souza, suas redes, sua rádio? Meu amado, eu tenho seu Instagram aí pra gente. Meu filho que cuida das minhas redes sociais. Eu tenho 14 mil seguidores hoje no Instagram. Eu mal olho para ele assim, porque eu não tenho muita... Eu sou conservador ainda. Meu filho, Herbert Júnior, está aqui acompanhando. Ele que me... Então, @Herbert de Souza. Lá você vai ver os bastidores da minha ida a Israel, eu com Silvio Santos, uma série de coisas, fotos do Aqui Agora. Agora é 14 mil sem comprar pacote nenhum, tá certo? E estou diariamente na Band Natal, Band Nordeste, das 8h40 da manhã até as 9 da manhã. É um jornalístico que eu faço. O filho da Atena faz Bora Brasil, eu faço Bora Nordeste. Aqui de Natal, vai para Natal, Alagoas, e também está no YouTube, que aí vai para o mundo todo. Sabe qual é a diferença? O salário de Joel é bem acima do meu, vai muito. A diferença é grande. Por isso que São Paulo é bom. Mas a vida, Anderson, Diego, Nil, eu falo para os meus filhos, a vida não é só isso não. São Paulo você passa por cima do tempo. Você está lá, daqui a pouco deu 5 anos, 10 anos, 15 anos, você olha assim. Você não vive como nós vivemos aqui, ganhando menos. Isso aí. Anderson morou quanto tempo lá, Anderson? Morei 1 ano e 2 meses. Passou voando, Anderson? Quando você olhou, você rapaz, isso passou. Assim. Mas não troco Natal por nenhuma cidade, não. Realmente Natal não tem melhor, não. Bom, meu amigo, nós queríamos agradecer. Pra gente aqui foi uma satisfação imensa. Não foi fácil. Sempre que eu ligava pra ele, Diego, ele está em São Paulo. Aí quando estava aqui, a gente já tinha alguém para entrevistar. Mas dessa vez, graças a Deus... Que eu faço a ponte aérea. Se eu for ver do salário daqui, eu não fico por aqui, não. Não vou mentir. Não vou mentir, Nil. Porque aqui não paga. Lá é o meu guarda-chuva. Lá eu me seguro aqui. Então era o que eu queria. Anderson, sem atrapalhar e sem estourar o tempo, era o que eu queria e planejava. Não era meu filho. Eu dizia, eu quero ir embora em Natal ganhando o que eu ganho aqui. Aí não, porque eu saí antes. Mas eu consegui reduzir o meu salário pela metade, mesmo assim tá bom. Ainda dá para segurar a onda por aqui. Então, Natal é a cidade. E eu tenho projetos, Anderson, tenho propósitos. Eu estou criando uma instituição lá no Equador com o nome do meu pai. Eu tinha muita vontade de fazer as coisas em Equador. Eu vejo que as drogas chegou lá também. Elas chegaram, está destruindo as famílias, os jovens. Eu vou lá, me dá uma dó, cara, é tráfico, é a droga imperando. E Deus fez tanto por mim, assim, me tirou lá do Equador, me colocou. Agora você quer retribuir. Eu quero, de alguma maneira, deixar alguma história, né? Então eu estou criando uma instituição com meu pai. Eu em São Paulo não tinha tempo para isso. Agora aqui em Natal já tenho uma facilidade. Pego o carro, vou em Equador, paro, tomo um caldo de cana ali e fico voltando àquele menino que era. Então eu quero deixar... Isso é um projeto social que eu estou implantando lá. Pessoal, estamos chegando no final, né? Hoje foi longo, hein? 1h e 10 minutos, né? Não se esqueçam, se inscreva aí no nosso canal, dá aquele like, deixa os comentários, faça sua crítica aí. Sempre será válido pra gente a sua crítica, isso é muito bom para enriquecer o nosso canal. E
Tamo junto. Até o próximo. Valeu, galera. Parabéns, Anderson. Valeu. Parabéns, Diego. Obrigado, Everton. Parabéns, Nil. Parabéns pra vocês. Valeu. Rapaz, foi longo, hein, bicho? Hein? Oi.